Se alguém perguntasse hoje, quem é a pessoa mais importante do mundo? As respostas variariam entre líderes políticos, bilionários ou celebridades globais. Mas transportando-nos 2.300 anos no passado para o ano 300 a.C., a resposta seria unânime. Alexandre o Grande. Alexandre governava a Macedônia, um império colossal que dominou vastas porções da Europa e da Ásia. Sua influência era tão monumental que lhe rendeu o título de o Grande. No entanto, existe uma pergunta intrigante. Se perguntássemos ao próprio Alexandre quem ele mais admirava, qual nome ele mencionaria? A resposta surpreenderia muitos. Diógenes, o Cínico, um filósofo que escolheu viver em um barril, rejeitou todas as convenções sociais e desafiou as maiores autoridades de sua época. Como esse homem, aparentemente sem nada, conquistou a admiração do conquistador mais poderoso do mundo. A Grécia Antiga produziu uma cultura extraordinariamente rica. História, ciência, democracia, filosofia e até os Jogos Olímpicos. Tudo remonta a essa civilização. Nenhum outro povo deixou uma marca tão profunda no desenvolvimento da humanidade. Nesse contexto florescia o cinismo, uma corrente filosófica fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates. Antístenes ensinava nas periferias de Atenas, no ginásio Sinosargo, onde frequentavam pessoas marginalizadas, não cidadãos, filhos de escravizados, prostitutas e, entre eles, Diógenes. O termo cínico deriva de kínikos, que significa cachorro em grego clássico. Diferente do sentido atual associado a sarcasmo e deboche, o cinismo original propunha algo radical: viver para a virtude e a natureza, rejeitando desejos superficiais como fama, poder e riqueza. A felicidade verdadeira surgiria ao treinar a mente para viver naturalmente, sem posses ou apegos. Antes de abraçar a filosofia, Diógenes vagava pelas ruas de Sinope quando foi capturado por piratas que pretendiam vendê-lo como escravo. Quando questionado sobre suas habilidades, Diógenes respondeu com audácia impressionante: "Sou um ótimo patrão. Se quiser me comprar, posso ser seu dono." Essa história revela o primeiro pilar da filosofia de Diógenes: total indiferença às convenções morais. Esse desapego o libertava completamente das amarras sociais. Comprado por Xeníades, que reconheceu sua inteligência excepcional, Diógenes foi designado para gerir propriedades e educar filhos. Foi nesse período que conheceu Antístenes e mergulhou profundamente no cinismo, decidido a levá-lo às últimas consequências. Diógenes abdicou de tudo: casa, roupas, objetos pessoais. Passou a viver em um barril no centro de Atenas. Seus únicos pertences eram a roupa do corpo, uma lanterna e uma tigela para beber água. Até que, observando alguém beber água do rio, usando as próprias mãos em concha, percebeu que até a tigela era um luxo desnecessário e a descartou imediatamente. Paradoxalmente, essa filosofia de poucos bens não é imaterialista, é profundamente materialista. Diógenes buscava compreender o valor real das coisas materiais, não negá-las completamente. Pense em um monge que abandona a sociedade para viver no alto de uma montanha. Ele não despreza o material, busca entender seu verdadeiro significado. Materialismo e consumismo são conceitos distintos que se confundiram na sociedade moderna. Observe seu próprio guarda-roupa. O materialismo reconhece que uma camisa existe para vestir o corpo. O consumismo transforma essa peça em símbolo de status, porque possui determinada marca bordada. Diógenes questionava exatamente isso. Qual o valor real dos objetos? Por que vivemos da forma que nos foi imposta, em vez de buscar internamente a verdadeira felicidade? Ao testar seus limites, vivendo em um barril, sem tigela, sem praticamente nada, Diógenes descobria
que conseguia sobreviver com muito menos do que imaginava necessário. Cada objeto descartado era uma corrente social quebrada. Diógenes tornou-se um crítico social implacável. As pessoas começaram a odiá-lo, chamando-o de o cão por viver nas ruas entre animais. Certo dia, enquanto se alimentava no mercado, uma multidão o cercou gritando: "Cachorro! Cão!" Diógenes não reagiu com violência. Respondeu com uma pergunta devastadora: "Quem aqui é realmente o cão? Eu que estou comendo ou vocês que estão ao meu redor latindo?" Longe de se ofender com o apelido, Diógenes via nos animais inspiração filosófica. Declarava: "Abano o rabo para quem me dá algo, lato para quem não dá nada e mordo os malandros." Os animais não estão presos a convenções sociais nem apegados à moral. Vivem apenas o presente com o único objetivo de existir. Essa percepção surgiu ao observar um rato alimentando-se de restos na feira. Enquanto humanos reclamam tendo abundância, animais não se preocupam com luxo ou excesso. Diógenes concluiu que, por viverem naturalmente, os animais são mais felizes que seres humanos, que criam sua própria insatisfação. Certa vez, foi visto vagando por Atenas, em plena luz do dia, carregando uma lanterna acesa. Quando questionado sobre o que fazia, respondeu: "Estou procurando homens honestos de verdade." Essa crítica pode parecer óbvia hoje, mas naquela época a política estava surgindo como fenômeno novo. Aristóteles declarava: "O homem é um animal político." Diógenes discordava veementemente. Via na polis, a cidade-estado, uma forma de controle de massa, onde o homem busca apenas dominar seu semelhante. Se o homem é naturalmente político e a política requer controle sobre outros, então o homem não pode ser honesto por natureza. O encontro entre Alexandre o Grande e Diógenes tornou-se lendário. Alexandre, educado por Aristóteles e fascinado pelo cinismo, fez questão de conhecer pessoalmente o filósofo que admirava. Encontrou-o tomando sol ao lado de seu barril, cercado por cachorros. Alexandre, vendo aquela situação, ofereceu ajuda. "Sou Alexandre o Grande, rei de tudo isso. Existe algo que eu possa fazer por você?" Diógenes olhou nos olhos do maior conquistador do mundo e respondeu simplesmente: "Saia da minha frente e deixe-me continuar pegando meu sol." Os acompanhantes de Alexandre ficaram furiosos, mas o imperador os conteve, declarando uma das frases mais marcantes da história: "Se eu não fosse Alexandre o Grande, adoraria ser Diógenes, o cínico." Diógenes respondeu prontamente: "Pois bem, se eu não fosse Diógenes, o cínico, também gostaria de ser Diógenes, o cínico." Esse diálogo cristaliza o quarto e mais importante pilar da filosofia de Diógenes. Não existe autoridade natural, todos são iguais. Diógenes tratava todos da mesma forma desafiadora, fosse um escravo ou o homem mais poderoso do mundo. Em outro encontro, Alexandre encontrou Diógenes examinando uma pilha de ossos humanos. Curioso, perguntou o que fazia. Diógenes explicou: "Estou procurando os ossos de seu pai, mas não consigo diferenciá-los dos ossos de seus escravos." Dizer ao maior líder de todos os tempos que ele era igual aos seus escravos, em 300 a.C., requeria coragem extraordinária. Apenas alguém completamente desapegado das convenções humanas poderia enxergar essa verdade fundamental. Mas o que esses ensinamentos milenares significam para organizações contemporâneas? As lições de Diógenes transcendem sua época e oferecem insights revolucionários para o ambiente corporativo atual. Comecemos pelo desapego ao status. Nas empresas modernas, gestores frequentemente confundem cargo com competência, posição hierárquica com autoridade legítima. Diógenes
demonstrou que verdadeira liderança não depende de títulos ou símbolos de poder. Alexandre, o Grande, literalmente o homem mais poderoso do mundo, admirava um mendigo que vivia em um barril. Por quê? Porque Diógenes possuía algo que nenhum cargo pode conferir: autenticidade absoluta e liberdade intelectual. Líderes empresariais contemporâneos poderiam aprender que influência verdadeira surge da coerência entre discurso e ação, não de salas superiores ou vagas reservadas no estacionamento. Quando executivos se desapegam do ego ligado ao cargo, tornam-se mais acessíveis, mais humanos e, paradoxalmente, mais respeitados. O conceito de materialismo verdadeiro de Diógenes oferece uma crítica devastadora à cultura corporativa do desperdício. Quantas empresas acumulam ferramentas, softwares, processos e burocracias sem questionar seu valor real? Diógenes descartou até uma tigela ao perceber que podia viver sem ela. Traduza isso para o contexto empresarial. Quantas reuniões acontecem apenas porque sempre fizemos assim? Quantos relatórios são produzidos sem que ninguém os leia? Quantos níveis hierárquicos existem apenas para justificar cargos? O materialismo corporativo saudável questiona constantemente: este recurso, processo ou estrutura agrega valor real ou é apenas peso morto disfarçado de necessidade? Empresas enxutas que realmente praticam Lean e não apenas pregam, aplicam intuitivamente esse princípio diogeniano: eliminar impiedosamente tudo que não serve ao propósito essencial. A crítica social implacável de Diógenes encontra paralelo direto na necessidade de questionar culturas organizacionais disfuncionais. Quando Diógenes procurava homens honestos com uma lanterna em plena luz do dia, ele denunciava a hipocrisia sistemática. Quantas empresas proclamam valores como integridade, transparência e colaboração, enquanto suas práticas cotidianas contradizem completamente esses discursos? Colaboradores que, como Diógenes, apontam essas incoerências frequentemente são rotulados de problemáticos, quando, na verdade, são os únicos honestos na sala. Organizações saudáveis precisam cultivar seus próprios cínicos, não no sentido pejorativo moderno, mas no sentido original. Pessoas que questionam convenções, expõem hipocrisia e insistem em alinhar discurso e prática. Essas vozes desconfortáveis são essenciais para evitar que culturas corporativas se tornem teatros de fachada. O princípio da igualdade universal de Diógenes desafia radicalmente estruturas hierárquicas rígidas. Quando ele disse a Alexandre que não conseguia diferenciar ossos de reis de ossos de escravos, declarou uma verdade incômoda: hierarquias são construções sociais, não verdades naturais. No contexto empresarial, isso não significa abolir toda estrutura organizacional. Seria impraticável. Significa reconhecer que diferenças de cargo não equivalem a diferenças de valor humano ou intelectual. As melhores ideias podem surgir de qualquer nível hierárquico. Empresas que implementam estruturas mais horizontais, práticas de gestão colaborativa e canais abertos de comunicação aplicam intuitivamente esse princípio. Reconhecem que um estagiário pode ter insights mais valiosos sobre determinado problema que um diretor e criam sistemas para que essas vozes sejam ouvidas sem filtros hierárquicos distorcedores. Finalmente, talvez a lição mais contraintuitiva: a liberdade verdadeira surge de limites conscientes, não de ausência de restrições. Diógenes era livre, precisamente porque não desejava nada que a sociedade oferecia. Essa liberdade, através da renúncia, tem aplicação direta na gestão moderna. Profissionais sobrecarregados por ambições descontroladas. Próxima promoção,
próximo bônus, próximo reconhecimento, tornam-se escravos de seus próprios desejos. Organizações que cultivam culturas de ambição desenfreada criam exércitos de pessoas mentalmente escravizadas. Metodologias como Kaizen ensinam melhoria contínua através de mudanças incrementais, não saltos ambiciosos. Essa filosofia reconhece que sustentabilidade, tanto organizacional quanto pessoal, surge de contentamento com progresso constante, não de fome insaciável por resultados exponenciais. Profissionais que aprendem a definir o suficiente, renda suficiente, reconhecimento suficiente, sucesso suficiente, paradoxalmente, alcançam mais satisfação e, frequentemente, mais sucesso que aqueles em corrida infinita. Por mais, Diógenes, o cínico, não era simplesmente um excêntrico que vivia em um barril. Era um filósofo radical que compreendeu verdades fundamentais sobre natureza humana, valor real versus percebido, hipocrisia social e liberdade genuína. Suas lições permanecem perturbadoramente relevantes. Em um mundo corporativo obcecado por aparências, títulos, acumulação e hierarquias, Diógenes nos lembra: verdadeiro valor não reside em símbolos externos, mas em autenticidade interna. Não se trata de abandonar ambições legítimas ou desprezar conquistas profissionais. Trata-se de questionar constantemente: estou perseguindo o que realmente importa ou o que me disseram que deveria importar? Minhas escolhas me libertam ou me aprisionam? Como Alexandre reconheceu há mais de 2000 anos, existe algo profundamente admirável em alguém que possui tão pouco materialmente, mas é tão rico em liberdade intelectual e integridade pessoal. Talvez a verdadeira pergunta não seja quem é a pessoa mais importante do mundo, mas sim o que significa realmente ser importante. Diógenes nos oferece uma resposta que desafia todas as convenções, ontem, hoje e amanhã. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa jornada pela filosofia cínica, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!